criar dentes no cérebro. Isso é forte, né? Pensar naquilo que Deus tem e poder compartilhar, né? A palavra de Deus, que eu acho que isso é o mais importante. Tem coisas no reino como que não tem preço. Eu acho que tem valor. E preço é uma coisa que você põe, negocia, né? Valor são coisas negociáveis. Exatamente. Então permanece nisso. Então vamos falar um pouquinho sobre promessa, mas fica à vontade aí. E vamos fazer uma introdução só para colocar o pessoal aqui dentro do que nós vamos bater um papo aqui. Vamos. Então, eu quero compartilhar Gênesis capítulo de número 12, né? A gente está falando sobre promessas e nada melhor do que falar sobre Abraão, né? A gente já tinha até conversado. Que vai dizer assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e se tu uma bênção. Tá? Então nós temos aqui uma promessa, né? A gente tinha falado de uma promessa condicionada. E é isso que Abraão está vivendo. É uma promessa que se ele não sai da sua tenda, da terra da sua parentela, ele não conseguiria viver aquilo que Deus tinha para ele. Né? Então Deus, ele mostra para Abraão uma promessa, e dentro dessa promessa há uma certa dificuldade, porque sua própria esposa não pode gerar, né? Sua madre está fechada. Então, aqui eu vejo que Abraão e principalmente Sara vão passar por um momento que eu acho que hoje no século XXI, a igreja em si, o povo de Deus tem uma certa dificuldade de aceitar, que é o tempo. Né? Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. E às vezes a gente olha as promessas de Deus, a gente visualiza aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus falou conosco, que a gente sabe quando é Deus que ministra no nosso coração. Não tem jeito. A gente sabe a forma com que o Pai fala. Então, às vezes há momentos que a gente passa por uma promessa que nós recebemos e a gente acha que a gente vive num século que é muito imediatista, né? Que se Deus prometeu hoje, eu quero viver amanhã. Se Deus usou alguém para profetizar sobre a minha vida, eu quero viver isso, se foi na quarta, na quinta-feira eu já quero ser ungido. Então nós temos essa certa dificuldade de não querer respeitar os degraus, não querer respeitar o tempo que é principal. Então dentro dessa palavra, nós vemos que Abraão está passando o tempo, e a promessa de Deus é que ele seria pai de uma grande nação. Só que Sara permanecia estéril. E o tempo em que Sara permanecia estéril, ela vê que o tempo está passando, Abraão ela não está gerando filhos, e aí que ela vai pedir com que Abraão se deite com Agar. E a gente tem que aprender a respeitar o tempo. Sim. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? Então, a gente tem essa certa dificuldade de entender que as promessas de Deus vão se cumprir num tempo determinado por aquele que prometeu, né? Então, a gente tem essa certa dificuldade. E uma coisa que eu sempre aprendi, e isso eu falo com todo mundo, é que o tempo, ele é como se fosse um exercício. Porque talvez, Marcelo, a gente recebe uma promessa de Deus hoje. E se Deus der hoje, na sexta-feira, prometeu, Deus faz uma certa promessa pra gente, e chega no sábado, a gente recebe a promessa, talvez a gente não tenha estrutura para aguentar aquilo que Deus promete. Então eu não vejo o tempo como se fosse uma perca de tempo, mas sim é Deus nos estruturando para que a gente possa receber e ser fortalecido para aguentar a promessa. E o problema é que a gente está vivendo num tempo em que a gente quer para ontem. E tem muita gente pedindo que Deus cumpra aquilo que prometeu sem estrutura para aguentar a promessa. Então eu trouxe esse texto porque a gente está falando sobre promessas e essa é uma promessa condicionada, né? Há uma condição, há algo que nós devemos fazer, né? Deus promete, mas cabe a nós caminhar e continuar caminhando. Mesmo que a promessa não se cumpra daqui a uma semana, daqui a um mês, a gente tem que permanecer caminhando, porque há uma condição, há algo que nós devemos fazer. E o tempo, ele é maravilhoso. Se a gente for parar para analisar que a estrutura da promessa é como se a gente tivesse recebido uma palavra, uma profecia, uma promessa da parte de Deus.
e começar a andar fazendo a sua obra, fazendo aquilo que Deus determina a nós para que a promessa possa se cumprir, e é como se a gente fosse caminhando com os passos e Deus ir colocando o chão, né? E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente sabe que se a gente está condicionado dentro de uma promessa, Deus vai colocando tudo no seu determinado lugar. E a gente vai, cada passo é uma estrutura, cada passo é uma fortificação de Deus falar, olha, eu tô te fortificando, eu tô te enchendo, eu tô te dando graça, eu tô te fortalecendo para que quando a promessa, quando você for viver a promessa não seja mais importante do que aquele que te prometeu. Né? A gente tem essa dificuldade de entender, porque quando Abraão ele recebe a promessa da parte de Deus e Isaac nasce, o texto vai dizer que Abraão é aquele que levantava altares a Deus. Então Isaac está nascendo e Abraão está tão deslumbrado, né, com a promessa que ele enfim colocou suas mãos, que ele não vai fazer mais altar, né? Abraão só vai levantar altar quando ele vai sacrificar Isaac de novo, né? Ele vai levantar um altar para sacrificar sua própria promessa. É Deus falando com ele, agora eu quero ver se a promessa que eu te dei é mais importante do que aquele que te prometeu. E às vezes Deus faz isso, né? Só de vez em sempre, de vez em sempre. De vez em sempre. Não, pediu? Então pediu, eu quero ver se agora isso daqui vai ser mais importante do que a minha presença, né? Porque a gente tem essa percepção. Senhor, abriu uma porta de emprego. Aí Deus, não, vou te honrar. E talvez Deus honra e a gente se esquece da obra, se esquece de ajudar quem a gente prometeu que ajudaria, né? Aí eu me lembro quando Davi, quando tá no trono, quando a arca o pacto de Deus, a arca da aliança tá de volta em Jerusalém, quando ele tá com o trono, tá com a coroa e tá com a presença, ele vai se lembrar, mas eu fiz uma promessa para Saul. Aonde tá? Será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa servir da minha benevolência? Alguém vai dizer, existe sim. Alguém que está na casa de Maqui. Então Deus tem essa forma de falar conosco, para que a gente nunca se esqueça, principalmente da promessa, mas muito mais do que a promessa é quem nos prometeu. Essa é a chave de todas. É saber que a gente pode viver com a promessa, mas nunca se esquecer que o mais importante é quem nos prometeu. Né? Porque imagina se tem a promessa e a gente se esquece de quem prometeu, e se a promessa Deus tirar? Porque Deus pode todas as coisas. Se Deus arrancar a promessa, será que a gente deixa de servir quem prometeu? Porque se a gente deixa de servir quem prometeu, a gente está com ele só por causa da promessa. E nunca foi sobre isso.